E aí, pessoal, bem-vindos à correção do link da segunda semana do volume 1 de História. Bem-vindos, então, ao PET, né? Ao PET de História. E essa correção tanto serve para o primeiro ano do ensino médio integral, quanto para o ensino médio noturno, quanto o ensino médio EJA, tá ok? O conteúdo é o mesmo. Então tá aqui, ó. O tema do nosso estudo a gente não pode esquecer. Nós estamos analisando o mundo moderno, a colonização e as relações étnico-culturais que vão de 1500 a 1508. Foi assim no primeiro link, está sendo nesse segundo link aqui. O tema, então, só que agora a gente vai analisar mais de perto a escravidão e o comércio no mundo moderno. A gente vai tentar compreender e analisar a importância de compreender as rotas comerciais, o surgimento com o processo da expansão econômica e do comércio, a criação de rotas e do tráfico negreiro, e o quanto esse tráfico alimentava a relação entre o mundo novo, entre o novo mundo, as Américas, a África e a Europa, ok? Então vamos lá, seguindo aqui, vamos para a primeira atividade aqui, ó. Primeiramente, a gente tem que entender que a atividade 1 está oferecendo para a gente assistir um vídeo, né? É um vídeo que trata do Brasil, dos 500 anos do Brasil, comemoração ao Brasil Império, e ele trata de explicar os acontecimentos importantes da história do Brasil. Então, seguindo aqui, ó, vamos para a pergunta 1 da primeira atividade 1 aqui, ó. A número 1 é a seguinte: quando iniciou o tráfico negreiro entre o Brasil e a África? A resposta, então, está aqui. A teoria mais aceita, que há algumas dúvidas, né? Alguns autores pensam diferente. A teoria mais aceita é que o tráfico tenha chegado no Brasil entre 1539 a 1542. A 2 é a seguinte, olha aqui, ó. Quais regiões da África eram capturados africanos para serem traficados para o Brasil? Resposta, então, está aqui. Em geral, eram comprados em regiões litorâneas na África, porém também compravam escravos na região de Guiné, Angola e Congo. A terceira pergunta vem logo em seguida aqui, ó. Quais eram as condições dos africanos nos navios negreiros, como eles eram trazidos para cá, em que condições? Resposta, então, está aqui, ó. As condições eram péssimas. Os navios eram apinhados de escravos, amontoados e sem alimentação adequada. O tratamento era desumano e quando algum escravo morria, eles eram jogados no mar. Terrível, né? E aí, a quarta pergunta é a seguinte: quais eram as leis que legislavam o tráfico negreiro? Bom, que legislavam o tráfico negreiro no sentido de diminuir a expansão desse tráfico. No Brasil, basicamente, foram 3 que legislaram sobre o tráfico negreiro aqui no Brasil. Foram 3. Foram elas, melhor dizendo, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Em seguida, a 5 diz o seguinte, a pergunta: como os africanos eram tratados pelos seus proprietários? A resposta, então, está aqui. Os escravos eram tratados como mercadorias e não como pessoas. Logo, eles eram tratados pessimamente. Não tinham alimentos de forma adequada, eram violentados física e psicologicamente. Em seguida, a 6 está aqui, ó. Quais eram os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? A resposta, então, a maneira, eles trabalhavam basicamente nas fazendas, nos engenhos, na extração de pedras e metais preciosos, também atuavam como artesãos em algumas ocasiões.
essa era a forma de trabalho realizado pelos escravos no Brasil. Bom, vamos para a atividade 2. A atividade 2 é a seguinte. Foi apresentado, então, um infográfico, né? Um infográfico são textos, né? Uma forma de texto que combina escrita e imagem. E aí se pedia a leitura desse infográfico. Esse infográfico tinha que clicar no link, abrir essa imagem, né, com mais detalhes, e aí você tinha que escrever, fazer a seguinte leitura. Faça a leitura do infográfico, da África, berço da humanidade e do conhecimento, para responder com eficácia as questões abaixo. E aí vamos lá para a primeira questão. Aqui é o seguinte: quais são os reinos africanos apresentados no infográfico? A resposta, então, é a seguinte. Aqui: Império de Mali, Império de Gana, Império de Songhai, Reino de Ashanti, Reino do Congo, Reino de Abomey e Reino Iorubá. Essa é a resposta. A letra B já vem logo embaixo aqui. Quantos reinos africanos são apresentados nesse infográfico? Resposta: são 8. Ok? 8. Na sequência, a letra C, aqui em cima. Atualmente, há quantos países africanos? Atualmente, são 54 países africanos. A letra D é a seguinte pergunta: quais são as principais informações de cada reino africano? E a gente pode colocar o seguinte: os primeiros africanos surgiram aproximadamente no século I d.C., com o surgimento de outros impérios. Eles guerreavam entre si pelo domínio de territórios e das riquezas. Tinham grande influência comercial com os povos europeus. Eles negociavam muito com os europeus. Na sequência aqui, gente, a letra E, quais são as atividades desenvolvidas em cada região da África? Então, a letra E é a seguinte resposta: os grandes reinos africanos desenvolveram-se basicamente em torno da agricultura e do comércio de diversos materiais, inclusive de escravos. Terminado isso aqui, nós vamos para a atividade 3, mas atenção que eu vou falar agora. A atividade 3 nós não vamos fazer agora. Volto a repetir, a atividade 3 não precisa me entregar agora. Se você fez a sua pesquisa, tudo bem, mas não há necessidade, porque ela é muito complexa. Nós vamos corrigir essa atividade 3 quando retornarmos à aula. Olha só, por quê? Porque a atividade 3 manda você fazer uma pesquisa do tema tráfico negreiro. Ela manda você fazer uma pesquisa e para você trabalhar com textos, poemas, mapas, imagens, músicas e outros. Após a pesquisa, você vai elaborar um texto sobre o tráfico negreiro, considerando as formas de captura desses africanos para serem comercializados no Brasil, as condições de transporte dos navios negreiros e a justificativa do período. Então, é muito complexo e eu prefiro abordar toda essa problemática com vocês em sala de aula. Portanto, a atividade 3 a gente vai corrigir no retorno das aulas, ok? Então tá, encerramos aqui o link, a segunda semana, e já vamos para corrigir a terceira semana. Obrigado, gente.